Vamos lá, você que chegou até aqui, manda seu nome e a sua cidade aqui embaixo. Eu quero saber quem é que está maratonando as normas de São Paulo comigo para o concurso. Vamos lá, hein? Força! Saiba que, nesse momento, você já ultrapassou a leitura do Código de Normas Nacional, que tem 1/3, mais ou menos, do tamanho das normas de São Paulo. Então, parabéns para você que é disciplinado e está até aqui. Vamos avançando. Da seção 2 da escrituração e ordem de serviço. Além dos comuns, o Registro Civil das Pessoas Naturais deverá possuir os seguintes livros: livro A de nascimento, livro B de casamento, livro B auxiliar de casamento religioso com efeito civil, livro C de óbito, livro C auxiliar de natimorto, livro D de registro de proclamas em suporte físico ou eletrônico, então, peculiaridade no livro de proclamas, o livro E de inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil. O livro E não é de todo o registro civil, é privativo do primeiro subdistrito da sede da comarca. Livro protocolo de entrada em suporte físico ou eletrônico, então também, junto com o livro D de proclamas, o livro protocolo pode ser físico ou eletrônico. Lavratura de procurações, revogações de procuração, renúncia e subestabelecimento e livro de visitas do Ministério Público. No livro E, se terá 150 páginas, então ele é um livro menor do que habitualmente os demais. Ele é privativo da sede da comarca ou do primeiro subdistrito de cada comarca, podendo o oficial de registro, mediante comunicação ao juiz corregedor permanente, desdobrar de ofício, pela natureza dos atos que nele devam ser registrados em livros especiais. Então é possível que, com maneira de se organizar, o oficial entenda que é necessário desdobrar esses livros e deverá então comunicar ao juiz corregedor permanente. Então ele pode desdobrar mediante comunicação ao juiz corregedor permanente. Aos oficiais de registro civil das pessoas naturais fica facultada a manutenção de livro transporte de anotações e averbações, com as respectivas remissões nos assentos em continuidade. Então suponhamos que você tem uma página, né, que no centro está o assento de nascimento. No lado direito vai se realizando as anotações e averbações. Por exemplo, anotou que casou e assim anotou que se separou, anotou depois que houve um divórcio, anotou depois que casou novamente, enfim, vai praticando até esgotar essa página. Dessa maneira, os futuros atos são feitos no livro de transporte, com remissão recíproca lá no final e no início desse novo ato. Esse livro de transporte, ele se destina apenas a esses atos em que se esgotou esse espaço e houve a necessidade então de se criar esse livro para se praticar em continuidade os atos da pessoa natural, de acordo com a dinâmica da vida civil que ela venha a ter. Então, esse livro de transporte é para isso, tá bom? E é facultado então a manutenção desse livro de transporte. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais adotarão ainda classificadores, que são aquelas pastas para organização do cartório, para comunicações recebidas e cópias das comunicações expedidas em meio físico, inclusive aquelas referentes a óbito, união estável, casamento, separação, restabelecimento do casamento, divórcio, anulação, nulidade, interdição, emancipação, ausência, morte presumida. As comunicações recebidas por meio eletrônico não serão materializadas, então recebida a comunicação eletrônica não vai ser impressa. Petições de registro tardio de procedimento administrativo, inclusive reconhecimento de paternidade socioafetivo. Vale ressaltar apenas no reconhecimento de paternidade socioafetivo que não é de graça esse procedimento, diferente do biológico, tá bom? Sempre cai também essa pegadinha. E alteração de prenome e ou sexo de pessoa transgênero. Arquivamento de mandados e outros documentos que devam ser cumpridos. Declaração de óbito, arquivamento de procuração, declaração de nascido vivo expedida pela maternidade ou estabelecimento hospitalar, declaração de nascido fora da maternidade ou estabelecimento hospitalar, arquivamento de segunda via dos demonstrativos de atos gratuitos encaminhados à entidade gestora, que é isso, é o Sinoreg. Então, tem que ser arquivada a segunda via para compensação de atos praticados na forma da lei, compensação dos atos gratuitos. Notas devolutivas, comunicação ao Ministério Público das crianças nascidas fora da maternidade, requerimento de expedição de inteiro teor, tem que ser feito um pedido por escrito dos pedidos de certidão de inteiro teor no estado de São Paulo. E isso é arquivado em classificador próprio. Editar de proclamas recebida de outros cartórios, de outras serventias, declaração de pobreza, ofício recebido e expedido, declaração negativa de indicação de suposto pai, mapas estatísticos. Poderão ser inutilizados após prévia reprodução por processo de microfilmagem ou mídia digital os seguintes documentos. Então,
eu posso descartar os seguintes documentos que eu vou falar agora, desde que eu digitalize eles. Quais são? Olha só, escritura pública, escrito particular e procurações públicas e particulares. Sim, eu posso descartar esses documentos, desde que haja a microfilmagem ou a digitalização deles no acervo do cartório. Mandados judiciais, petições de registro tardio e procedimentos administrativos que envolvam registros e averbações, inclusive reconhecimento de paternidade socioafetivo e alteração de prenome ou sexo de pessoa transgênero. Livro de registro de edital em suporte físico, atestado e declaração de óbito recebido para a realização de assento, declaração de nascido vivo, expedida pela maternidade e nascidos fora do estabelecimento hospitalar, os processos de habilitação para o casamento, os documentos apresentados para o traslado de assento de nascimento, casamento e óbito de brasileiro lavrado em país estrangeiro, nesse caso então é privativo da sede da comarca do livro E, livro protocolo de entrada em suporte físico, ofícios recebidos e expedidos à Corregedoria Permanente e Corregedoria Geral da Justiça. Poderão agora ser inutilizados sem necessidade sequer de reprodução por processo de microfilmagem ou digital, após o prazo de 2 anos. Então posso descartar mesmo não digitalizando, desde que após o prazo de 2 anos pelas normas. Cópia das relações de comunicação expedida relativa à união estável, casamento, separação, divórcio, nulidade, anulação, interdição, ausência, morte presumida, restabelecimento de casamento e óbito. Então tudo que eu expedi para outros cartórios referente a essas comunicações. Declaração de pobreza, ofício recebido e expedido, salvo aqueles destinados e feitos à Corregedoria Permanente e à Corregedoria Geral da Justiça, cópia de comunicação recebida após a prática da respectiva anotação. As comunicações recebidas e expedidas por meio eletrônico serão mantidas arquivadas no sistema da Central de Informação do Registro Civil, CRC. Editar de proclama recebida de outros oficiais de registro civil das pessoas naturais, assim como oriundo da própria serventia após assentados em livro próprio. As cópias de recibo e contra-recibo arquivado, nota devolutiva, comunicação ao Ministério Público das crianças nascidas fora da maternidade, requerimento de expedição de certidão de ter o teor, declaração negativa de indicação do suposto pai, mapas estatísticos, segunda via de demonstrativo de atos gratuitos encaminhada à entidade gestora para a compensação dos atos praticados na forma da lei. Cada um dos livros exigidos pela Lei de Registros Públicos, com exceção do livro Protocolo de Entrada, corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a que se referirem, a qual, a critério do oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente pelo meio eletrônico. Constarão dos índices os nomes de todos os integrantes dos assentos. No de casamento, o nome dos contraentes e também o nome eventualmente adotado em virtude do matrimônio. Então, no índice tem que constar tanto o nome de solteiro quanto de casado. Organizarão, então, um índice, no caso dos nascimentos, serão lavrados nos termos do artigo 46 da Lei 6.015, dispensando tais exigências se já integrados ao índice eletrônico em geral do cartório. Os registros civis deverão manter índice em papel ou eletrônico, de forma que permita a localização do registro pelo nome original, quanto pelo nome alterado da pessoa transgênero, observado o sigilo legal sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal do oficial de registro civil das pessoas naturais. Então, tenho que ter esse duplo nome, mas com todo cuidado e sigilo para não violar o caráter sigiloso, a dignidade da pessoa humana e gerar uma publicidade indevida desse ato. No livro Protocolo de Entrada serão registrados pela ordem de entrada e em série anual os processos de habilitação para casamento e os procedimentos administrativos que envolvam registro ou averbações, além de todos os pedidos relacionados a atos que não devem ser atendidos de imediato. Os assentos serão escriturados seguidamente, em sequência cronológica de declaração, tendo cada um seu número de ordem. Então, os assentos são lavrados na ordem cronológica. Chegou o assento de nascimento, eu fiz na página 1. Chegou depois, 2. Eu não posso pular no livro, então vou fazendo em ordem cronológica. Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados em folha do tipo A4, destinados à frente e o verso de cada folha para um único assento, até como uma medida de economicidade, né? Então, tem que ser utilizado a frente e o verso do livro. Ocorrendo omissões ou erros, respectivas adições ou emendas serão feitas antes da assinatura das partes. Então, olha, eu posso corrigir o erro no registro civil, desde que seja antes da assinatura das partes. Ou ainda em seguida, sendo a ressalva novamente assinada por todos. Então, eu digitei lá o nome errado que eles quiseram dar à criança. Antes da assinatura, constatei, já imprimi no livro. Nesse caso, então, eu posso fazer essa correção, tá?
que chama de ressalva. Eu posso colocar ressalva, 2 pontos. O nome correto é X e não como constou. Nesse caso, eu só posso fazer isso antes da assinatura das partes, tá? Ou logo em seguida, sendo novamente a ressalva assinada por todos. Então, vamos supor que eles até chegaram a assinar o livro, mas aí, então, faço a ressalva e eles assinam embaixo de novo que tomaram ciência, tá bom? Nesse caso, então, teriam que assinar, nesse exemplo mencionado, 2 vezes. Justamente porque é possível fazer, mas logo em seguida. Não posso. Esperei uma semana, depois fui dar uma revisada no livro, vi que estava errado. Então, não. Aqui o termo é logo em seguida, ainda em seguida. Não há um lapso temporal nas normas, mas logo em seguida seria no momento da prática do ato. As anotações, averbações e retificações poderão ser lançadas no verso do assento. É facultado o uso de etiquetas adesivas para a prática de atos de anotação e comunicação à margem dos assentos lavrados, mediante livre contratação de empresa fabricante de insumo e equipamentos, a qual deverá comprovar que o produto foi submetido a testes relacionados ao envelhecimento acelerado, que demonstra a permanência da legibilidade da impressão das amostras de etiquetas autoadesivas impressas, a permanência da escrita manual presente na amostra denominada papel, quando ambas são submetidas ao envelhecimento provocado por calor úmido e que foi realizada a avaliação da aderência das etiquetas ao papel após a ação do calor seco. Resumindo aqui, é facultado utilizar a etiqueta para as anotações, averbações dos atos. É facultado, lembra, no reconhecimento de firma também a utilização de etiqueta. Então não é obrigatório a etiqueta, mas para velocidade, praticidade do ato, é possível que o oficial adote. É necessária a prévia autorização do juiz corregedor permanente, mediante comprovação dos requisitos mencionados no subitem anterior. Então, para eu utilizar a etiqueta, eu tenho que ter prévia, lembra? Autorização do juiz corregedor permanente, tá? As procurações deverão ser arquivadas em pasta própria, numeradas em ordem de 1 a 200. As procurações também deverão ser arquivadas junto aos demais documentos que informam o ato, tais como declaração de nascimento e habilitação de casamento. Deverá constar dos termos a circunstância de as partes serem representadas por procurador, declarando a data, o livro, a folha e a unidade de serviço em que a procuração foi lavrada, quando se tratar de instrumento público. Somente poderão ser aceitas procurações por traslado, certidões e no original do documento particular, se tiver com a firma reconhecida. Então, somente poderão ser aceitas procurações, traslado de certidões e no original do documento particular, com firma reconhecida. A testemunha do assento de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente em qualquer grau do registrando. Da qualificação da testemunha, a pessoa que assina a rogo deverá constar nacionalidade, idade, profissão, estado civil, residência, número da cédula de identidade e, se existente, da inscrição do cadastro pessoa física CPF. Então, testemunha, como regra no registro civil, não há impedimento para ela testemunhar nenhum fato. Quando a testemunha não for conhecida do oficial, apresentará documento de identidade de que no assento se fará menção. Se conhecida, o oficial declarará tal circunstância sob sua responsabilidade. Considera-se documento de identidade e identificação nacional, instituída pela Lei 13.444 de 2017, a carteira de identidade expedida pelos órgãos de identificação civil do Estado, a carteira nacional de habilitação, inclusive em formato digital, passaporte expedido pela autoridade competente e carteira de exercício profissional emitida pelos órgãos criados por lei federal, nos termos da Lei 6.206 de 75, vedada a apresentação desses documentos replastificados. Considera-se documento de identidade da pessoa natural de outro país ou apátrida, desde que contenham fotografia, o passaporte, o laissez-passer, a autorização de retorno, o salvo-conduto, a carteira de identidade do marítimo, a carteira de matrícula consular, o documento de identidade ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em tratado de que o Brasil seja parte, o certificado de membro de tripulação de transporte aéreo, a carteira de registro nacional de estrangeiro, RNE, expedido pela Polícia Federal, que passou a ser denominado Registro Nacional Migratório, a carteira de registro nacional migratório, inclusive em formato eletrônico. Considera-se documento de identidade da pessoa solicitante de refúgio, de asilo, de registro nacional migratório, de reconhecimento de apátrida ou de acolhimento humanitário, o documento comprobatório de que solicitou a autoridade competente, desde que contenha foto. Então, aquele que está nessa situação de refúgio, asilo, ele requereu, por exemplo, um documento ao Brasil, mas ainda não ficou pronto. Esse requerimento, mero protocolo, é uma exceção ao caso. Desde que ele tenha foto, ele serve como documento de identificação. Como regra, quando a pessoa dá entrada no RG, não serve como documento comprobatório.
quando dá entrada numa CNH, não serve como documento comprobatório. Tem que esperar o documento chegar, ficar pronto. No caso do refugiado, asilado, por questão humanitária, o mesmo requerimento que ele pede um documento, daquele que normalmente não tem nada, nenhum tipo de documento, desde que ele tenha foto, ele já serve para identificação no registro civil. Quando por qualquer motivo o oficial de registro civil das pessoas naturais não puder efetuar o registro, a averbação, a anotação ou fornecer certidões, o oficial deverá certificar a recusa no próprio requerimento ou dar a nota explicativa para que o interessado possa, conhecendo os motivos, levá-los ao conhecimento do juiz corregedor permanente. A certificação da recusa, nos casos de envio de mandado ou ofício pelo Poder Judiciário, poderá ser dada no campo próprio do módulo CRC-JUD. Lembra? Os pedidos de certidão judicial ou mandados têm que tramitar pela CRC, na modalidade módulo CRC-JUD. Com a posição dos motivos, então, quando veio um documento que por algum motivo não posso registrar ele. Por exemplo, não veio o trânsito julgado. Nesse caso, eu vou responder pela central CRC-JUD com a posição dos motivos da rejeição ou do meio de remessa da nota explicativa, que nos processos digitais devem ser procedida obrigatoriamente por meio de peticionamento eletrônico via ESAGE, por meio de documento em formato PDF e assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil do tipo A3 ou superior, em formato PKCS, jogo da velha 7, dispensada a expedição e a remessa em via física, salvo para os tribunais que não admitam peticionamento eletrônico pelos oficiais de registro civil. Nos casos de reclamação dos interessados, motivada por recusa ou retardamento no registro, averbação ou anotação, ou ainda de fornecimento de certidão, o juiz corregedor permanente ouvirá o oficial, decidindo dentro do prazo de 5 dias. Quando o oficial entender que o registro não pode ser efetuado e o requerente não se conformar com a recusa, deverá ser suscitada a dúvida cumprindo o oficial disposto no artigo 198 da Lei 6.015 de 73. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais fornecerão à Secretaria Municipal de Saúde a primeira via da declaração de nascido vivo e de óbito, nos casos de parto ou morte natural, sem assistência médica. Então, não são todos os casos, só quando não houver assistência médica, observando, no que for possível, as edições do Ministério da Saúde relativas ao Manual de Preenchimento das Declarações de Nascido Vivo e de Óbito. Os oficiais de registro das pessoas naturais fornecerão mensalmente à Fundação SEAD. Então, eu tenho que fornecer todo mês a Fundação SEAD até o dia 10 do mês seguinte. Então, eu estou em junho de 2024. Eu tenho que fornecer, por exemplo, o próximo até o dia 10 de julho, e assim sucessivamente, os dados para levantamento do número de nascimento, casamento, óbito e natimorto por mídia digital ou na forma eletrônica. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais deverão encaminhar à Fundação SEAD cópia da declaração de nascido vivo e dos atestados de óbito, até a regularização do registro perante o banco de dados da Fundação. O registro civil das pessoas naturais responsáveis pelo registro da criança indígena deverão comunicar imediatamente o ato à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, conforme adiante disciplinado. Se eu registrei um índio, eu tenho que comunicar imediatamente para a FUNAI. O registro civil das pessoas naturais comunicarão a circunscrição militar de recrutamento correspondente ao respectivo distrito os óbitos brasileiros do sexo masculino entre 17 e 45 anos por intermédio de relação mensal. Os registros civis das pessoas naturais encaminharão mensalmente também à Secretaria da Fazenda a relação dos óbitos registrados com os dados da existência ou não de bens deixados pelo falecido. No momento da declaração, o declarante vai dizer assim: deixou bens, não deixou bens, e não vou pedir nenhum tipo de documento para obstar essa declaração, mas eu vou comunicar o que foi declarado para a Secretaria da Fazenda Estadual. Serão enviados até o dia 15 de cada mês, então 10 mais 5 aí, 15 de cada mês, ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por meio da CRC, relação de óbito dos cidadãos alistáveis ocorridos no mês anterior para cancelamento de inscrições. Justamente para cancelar, se for o caso, o título eleitoral. Serão informados mensalmente até o dia 10 também do mês subsequente à Receita Federal do Brasil e ao Instituto Nacional de Seguro Social e INSS por meio eletrônico a relação de óbitos registrados independentemente da idade do falecido. Qualquer idade vou comunicar. Serão remetidas mensalmente também à Polícia Federal, preferencialmente por meio eletrônico, as informações acerca de casamento e óbito de imigrante.